Que eu lembro que tinha um teatro muito famoso no Rio de Janeiro, que eles fizeram um especial para a Globo, de São Francisco de Assis, com o Ciro Barcelos. E a Toca tinha participado. Na época, o pai do Roberto ele tinha um certo contato com eles. E alguns irmãos fizeram tipo uns figurantes. A Toca antigamente era essas doidices, né? E aí eu lembro de eu assistir isso. E a questão da evangelização pelas mídias sociais, eu falando, gente, é um negócio que vocacionalmente pode ser um start na vida da pessoa. Quando eu vi aquele, era um negócio de 50 minutos assim que passava na noite, assim, não sei por que a Globo estava passando aquilo, mas rapaz, foi incrível para mim, assim. Eu já falei, é isso daí, a experiência de São Francisco, né? Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, Pedro, estamos aqui para trazer mais um convidado especial, como todos são, né? Você sabe que aqui no Atos a gente só traz gente da melhor qualidade. E uma pessoa que há muito tempo nós queríamos trazer e hoje, pela graça de Deus, foi possível, né? Eu não vou nem dizer que seria ele, personagem ele, né? Mas um membro dessa instituição da igreja, dessa nova comunidade que se chama Toca de Assis. E aí, por providência divina, ele está hoje aqui em Fortaleza e veio gravar conosco, com muita gentileza, Irmão Belém. Opa, obrigado pela melhor qualidade. Obrigado, que apresentação. Irmão, seja bem-vindo. Obrigado, Cavalcante, obrigado, Pedro. Obrigado pela sua atenção com a gente. Tranquilo, irmão. Disponibilidade, desde o primeiro momento ali que eu entrei em contato. Que bom que deu certo, né? Você fez dar certo também, né? Sim, eu imaginei que ia dar certo mesmo. Muito obrigado, viu? Imagino que agradeço. Muito importante pra gente. Valeu, obrigado aí, parabéns pelo trabalho, né? Fiquei sabendo que não é só o podcast, né? O Matheus estava me dizendo que tem um monte de coisa. Fica ligado aí, gente. Vocês já sabem, domingo a quinta, né, Pedro? Sempre programação intensa aqui, cheia de novidades aqui pra vocês, tá bom? Então acompanha aí, aproveita pra conhecer os outros programas, curtir, deixar tudo da forma como tem que ser. Aí, os pivetes do cara aqui, ó. Ah, tem 3 filhos, né? 3 filhos. Tá, graças a Deus, né, irmão? Crescer e multiplicar-vos, né? Tá levando a sério esse os negócio. Os meus são um pouquinho maiores. Olha, mas também tá na mesma linha, né? Abertos à vida. Lá em casa já encerrei a produção. Adolescentes. A mais velha já vai casar. Ser vovô daqui a pouco. Pessoal, então se liga aí, viu? Na programação, domingo a quinta, Pedrão aí é protagonista aí no Corpo Forte, Alma Forte. O Matheus no Atos de Louvor e o Padre Deusimar no Dilectos. Então, tem personagem para todo mundo aí, todos os gostos. Só acredita que esse cabo aqui tá acordando 3h30 da manhã para nadar no mar aqui na Nadar no orla. mar? Nadar, pedalar e correr. Nadar, pedalar e correr. Como é que é? Triatlo. Homem de ferro. Enquanto uns levantam para rezar com o Frei Gilson, ele vai. O Pedro vai. Não, mas o corpo é importante mesmo, né? Importante. Ele deixa a mulher dele, ó, vai rezando aí que eu vou. Ela fica a parte espiritual e ele fortalece o físico, o provedor. Pessoal, então deixa o like já aí, porque vai ser bom demais esse papo aqui com o irmão Belém, da Toca de Assis. Irmão Belém é o nome. Não é civil. Não é civil, pronto. Isso que eu queria entender aí. Belém por causa do nascimento de Jesus. Então, quando eu era noviço, na época surgiu essa inspiração ali no noviciado. E na época também nós tínhamos umas trocas de nomes diferenciadas, né? Sim. Mas é uma regra da comunidade? Todo mundo troca de nome. Todo mundo troca. Não é obrigatório, mas se eu quiser ficar com o meu nome de batismo, a pessoa pode ficar. Ah, tá. É opcional. Acho que tem uma opção. Certo. De alguma forma, acho que não é obrigatório. Mas todos geralmente querem. Uhum. E aí, na época do noviciado, veio essa possibilidade de me chamar Irmão Belém. E eu gostei dessa coisa do mistério da encarnação, a pobreza de Jesus. Me veio que São Francisco foi o primeiro que fez um presépio, Cavalcante. Então, assim, eu achei legal essa inspiração, esse movimento. Belém significa casa do pão, né? Que é uma prefiguração já de Jesus, pão do céu. Então, tudo eucarístico, né? Então, tudo meio que entrava na questão carismática nossa da Toca de Assis. Então, Belém fala de muita coisa, né? Belém fala de muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, é o nome de uma cidade. Sim. É um nome diferente.
né? Então, geralmente, quando eu me apresento, às vezes, aqui, na hora que eu cheguei ali na portaria ali, aí ela começou, meu irmão Belém. Aí se a pessoa dá aquela olhadinha assim, não, será que eu entendi certo? Mas é isso mesmo, é Belém. Não, eu não tô perguntando a cidade que o senhor nasceu. Tem muito disso. Ah, mas você chama irmão Belém por causa de Belém do Pará, nasceu em Belém do Pará. Nasceu em Belém. Então, irmão de Belém. Pois é. Só que daí, vou ser sincero, eu cheguei até a pensar em trocar de nome, até tentei. Lá no início. Não. Quem dá é o superior? Foi na época... Ou você escolhe? Não, eu lembro que um noviço começou a brincar comigo, porque eu estava na cozinha fazendo pão, e ele brincou comigo. Essa é a casa do pão. Belém é a casa do pão. E aquilo, de alguma forma, entrou. E era para ser, né, irmão? Aí 22... sei lá quanto tempo de irmão Belém. E aí o mestre também sentiu. Ele entrou na cozinha e falou, se você confirmar, vai ser irmão Belém. Eu falei, já tá confirmado. O olho já encheu de lágrimas. Aí não tem jeito, irmão. Legal. Mas aí eu falei pra você, eu tentei trocar, mas aí a última vez que eu tentei falar até com o bispo, foi recentemente. Que eu comecei, eu sou o ministro-geral do Instituto, eu falei assim, aí começou a ficar umas coisas esquisitas, você ia falar às vezes em alguns lugares, ficava uma coisa meio... Eu sentia que era um desconforto. E aí o bispo falou, não, você não é o mistério da encarnação, então seja Belém, seja o mistério da encarnação. Daí eu falei, então acho que é isso mesmo. A igreja confirmou, então pronto. E outra coisa, não é só a minha história. Sim. Então eu entrei na Toca há 22 anos. Então, assim, é um pouco da história do Instituto também, esse nome. Então, alguns mudaram, outros permaneceram com o mesmo nome. Então, chegou uma hora que eu falei assim, eu vou enfrentar. Daqui a pouco, rapaz, daqui eu acho que no máximo 40 anos eu já nem estou nesse mundo mais, entendeu? Então, eu vou deixar esse... Irmão Belém. Então vamos lá para trás um pouquinho, né? Sua família era católica? Católica, sou natural de Taubaté. Mais a minha mãe, né? O pai, sempre aquela coisa, na maioria, não sei, nos anos 80, nos anos 90 ali, os pais eram mais... Vão lá, rezem por mim, né? Ficava em casa, no resto de casa. Mas a minha mãe e meus irmãos, a gente já ia. Eu lembro da minha irmã em grupo de jovem, e eu frequentei também grupo de jovem. Então, eu fui criado nesse ambiente. Sim. A minha irmã foi freira. Então, eu me lembro de eu 11, 12 anos, minha irmã indo para o convento. Qual era a ordem? Eram as Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, lá de São José dos Campos. É uma ordem daqui, brasileira? Brasileira, brasileira. Ela nasceu em São José. Mas ela saiu. Aí, 10 anos depois, ela saiu. Só que ela já é falecida. Certo. Mas eu me lembro disso, de eu pequeno vendo as freiras, entendeu? Os tinha padres contato, frequentavam a casa, e aí eram dos deonianos, que eram religiosos. Sim. Coração de Jesus, né? Coração de Jesus, Taubaté, o Padre Zezinho. Sim, Taubaté é ali, deonianos. É uma cidade bem... Bem não fértil, é só a grávida, né? Taubaté, que o povo lembra de Taubaté só pela grávida, né, irmão? Tristeza. Mas não, calma. Ali é a sede dos deonianos. Aquele episódio foi... Pois é, né? E marcou, né? Marcou a geração todinha, né? Pois fazer o quê? Mas tem muita coisa. Taubaté é conhecido, um solo eucarístico. Cidade boa. Ali é muito bom. Para crescer para a questão vocacional, ali é muito bom. Sim. Tem muitas paróquias, né? E eu lembro que já no começo eu nunca pensei em ser religioso, padre, nem sabia que existia vida religiosa masculina, né? Mas quando começou aquele movimento de chamado, eu queria ir para a linha da vida religiosa. E como é que começou? Como é que Deus começou a cutucar aí? Eu participava de grupo de jovem, mas não tinha muita experiência naquele grupo ali, que era inclusive na paróquia dos deonianos. Certo. E aí eu comecei a frequentar a missa diária com uns 18 anos mais ou menos, tive uma experiência ali com Jesus. E eu tive uma experiência muito bonita, já ouviu falar do Padre Marlon? O Marlon Múcio? Sim. Ele lá estava aqui semana passada. Ele estava aqui, né? A gente tentou gravar com ele, mas não deu. Olha, porque aquele testemunho... fantástico. E ano passado eu encontrei com ele e falei o quanto ele foi importante na minha vocação. E eu me lembro disso, de eu entrando na igreja dele, que era uma igreja chamada Nossa Senhora do Carmo, ali em Taubaté. E eu estava vindo de uma outra igreja da missa e passando, estava tendo um grupo de oração dele, ali, né, da missão Sede Santos. Sim, isso. E na hora que eu entrei, eu lembro dessa experiência, agora até é engraçado lembrar disso, assim, mas
Eu entrei, gente, e tava tendo uma oração em línguas, assim, tava aquela coisa bem carismática. E Mas eu você já tinha Não. experiência com a renovação? nunca tinha ouvido falar. Não. Nem sabia que existia renovação carismática. Então o grupo de jovens do qual você participava não era da Não renovação? era o famoso, era grupo da famosa PJ. Entendi, Pastoral da Juventude. Que é. tem uma outra linha. É. Vamos mudar o mundo? É um negócio meio estrela. É. E aí eu entrei e tive uma experiência assim, com o Espírito Santo, foi incrível. Eu lembro que eu comecei a rezar em línguas sem saber o que estava acontecendo, tudo. Foi uma experiência meio que infusa, assim. Foi muito bacana na minha história. Aí eu não parei de frequentar aquele grupo. Comecei toda terça-feira, eu ia à noite lá, saía do trabalho, dava um jeito. Então o Padre Marlon Aí- é seu padrinho. Ele é, rapaz. Indireto ali. É, eu tenho que... Ele também tem um podcast também. Ele Tem, falou que um é. dia ele queria que eu fosse lá. Como é que dá o nome? Limonada. Limão, Da coisa do É, fazer limão exatamente, limonada. é. Mas o dia que eu puder publicamente, agora eu tô falando, né? É. Mas ele, acho que você usou uma palavra que eu nunca pensei, mas ele, vocacionalmente, eu acho que sim, é um padrinho. Indireto, porque ele não, eu nunca sentei para conversar com ele. Não era uma coisa, vamos ter uma direção espiritual, mas as homilias, né? A espiritualidade. Santinho, né, irmão? É. Desde aquela época, ele era jovem, não tinha os problemas de saúde que ele tem hoje, né? Esqueci o nome da doença rara que ele tem. Eu também esqueci o nome. Mas ele já era uma pessoa que chamava muita atenção. E isso impulsiona vocacionalmente, né? Sim. E aí, num dos retiros assim que eles faziam, eu lembro de eu sentir o chamado muito claro. Um rapazinho começou a cantar uma música, um seminarista. E aí, aquela coisa que eu não sei se ele fez isso intencionalmente, mas aí você que está com o coração sensível, ele olhou no Terra olho, fértil, né? e falou, né? Não é para você, tudo, apontou. E pronto, aquilo foi uma flechada. E eu não sabia o que ia ser, eu pensava que ia ser padre, porque para homem é Primeira padre. impressão. Qual era a idade? Foi. A idade? 19 anos. É novo, né? 19, 20, Pra época, eu acho que era. Hoje eu tenho os que parece que vão até mais novo, né? E aí foi a saga para conseguir achar o lugar, né? Fui nos capuchinhos que tem lá, mas não... Não tinha ideia qual era o carisma. Nunca tinha ouvido falar de Toca de Assis. Não sabia que existia carisma. Tem que achar o meu carisma. Aí eu lembro de fazer retiro em comunidades. Agora também, de vez em quando a gente toca nesse assunto aqui, também as pessoas às vezes perdem muito tempo procurando o carisma, né? Se preocupando muito com isso. Se preocupa muito com isso, né? Então, eu vou falar a verdade para você. Eu não tive que procurar muito, não. Ele te encontrou. Foi. Não tanto que é incrível essa experiência que eu tenho, porque eu comecei a fazer pastoral de rua sem conhecer a Toca de Assis e sem saber que faziam isso. Certo. Tanto que eu não sabia como é que fazia isso. Eu lembro que eu ia no supermercado e comprava banana. Não sabia cozinhar, entendeu? Eu não queria falar para meus pais. Aí eu lembro que eu cheguei a pegar um dinheiro, ia para o supermercado, comprava uma penca de banana, comprava Danone, uns pães e ia para querer distribuir para alguma família que eu via na rua ali em Taubaté. Sentei já na calçada. Eu lembro dessa experiência de sentar no centro da cidade com um morador de rua, começar a perguntar como é que era o nome dele, fazendo pastoral, cara. Sim. E eu não conhecia, não sabia que existia esse trabalho. Então, quando veio a Toca de Assis, e eu entendi o que eles faziam, eu falei, rapaz, eles estão fazendo aquilo que eu quero fazer, mas é um grupo fazendo, é uma família. Eu vi aquele monte, né? Que era aquela. Já estava no começo. A Toca tinha 7 anos. Sim. E como foi o encontro com a Toca? O primeiro encontro mesmo foi com o CD. Certo. Aí você ainda não tinha entrado em nenhuma internet. Nenhuma ordem, nenhuma comunidade. Não. Ainda estava naquela busca. Estava na busca, na sede. Uns Certo. 2 anos mais ou menos assim, meio que estudando os lugares e nunca... Falei, não quero. Não quero isso aí não. Conversou com os pais e Conversei. revelou esse desejo? É aquela coisa, aquela tragédia, né, irmão? Da tua mãe também? Tua mãe que era mais ligada à igreja? Minha mãe também, todo mundo. Minha irmã freira não ficou doida. Mas, com a Toca, né? Ela vocacionalmente, ela entendia que eu estava fazendo caminho. Mas depois, quando chegou a Toca... Aí assustou. Assustou. Mas tinha o CD. Na época, a questão da mídia mesmo, né? Mesmo na época que não era como hoje, por exemplo, uma coisa dessa, mas a música já era forte. Já era Adriana, já tinha Anjo de Resgate, já tinha esse grupo, a Vida Reluz, né? Isso. E aí, eu já naquela fase de... Tudo que era de Deus eu quero, aquelas camisetas com Jesus imenso e tal no pescoço e terço grande amarrado aqui. Todo paramentado. Paramentado, armado.
E aí eu sempre sai um CD novo ali religioso já. E aí teve um dia que eu vi o CD, o primeiro CD da Toca, que chama Onde Dormirão os Pobres. Isso. E eu vi pela primeira vez o nome Toca de Assis. Eu não sabia nem o que era. Pensei que ia ser ruim o CD, mas peguei porque tinha um telefoninho. Eu falei, eu quero entender o que é isso aqui. Só pelo nome Toca de Assis. Então, irmão, eu acho que é isso que você falou. Às vezes as pessoas se preocupam muito em... Porque hoje tem muita formação, né? Você tem que encontrar o seu carisma. E isso faz com que a pessoa intelectualize muita coisa. Exato. Irmão, eu vi o nome Toca de Assis, eu me apaixonei. Eu vi o marrom ali da capa do CD, eu já falei, já teve um movimento que eu não tinha tido na minha busca todinha naqueles anos. Mas tinha alguma coisa com São Francisco de Assis? Ou nem Tinha com São Francisco. Você já tinha uma experiência com São Francisco? Gostava. Assim, um contato? Tinha. E aí eu acho que o fato de eu tentar fazer a pastoral de rua é por causa da história dele. Sim. Que eu lembro que tinha um teatro muito famoso no Rio de Janeiro, que eles fizeram um especial para a Globo, de São Francisco de Assis, com o Ciro Barcelos. E a Toca tinha participado. Na época, o pai do Roberto, ele tinha um certo contato com eles. E alguns irmãos fizeram tipo uns figurantes. A Toca antigamente era essas doidices, né? E aí eu lembro de eu assistir isso. E a questão da evangelização pelas mídias sociais, tô falando, gente, é um negócio que vocacionalmente pode ser um start na vida da pessoa. Quando eu vi aquele, era um negócio de 50 minutos, assim, que passava à noite, assim, não sei por que a Globo estava passando aquilo. Mas, rapaz, foi incrível para mim, assim, eu já falei, é isso daí. A experiência de São Francisco, né? Sim. E aí foi. Aí daí pegou o número lá no CD. Peguei o númerozinho, deu liguei ligado. pra Toca, não deu nada, porque quem atendeu foi um morador de rua que morava lá. Não sabia explicar nada. Eu falei, que lugar Traga é um esse? lanche aí pra gente. Pois é, tá uma doação aí. Mas eu pensei que ele fosse me explicar e não explicou, eu tive que desligar. Falei, não tem que não, ele não. Mas aí na Canção Nova, eu fui no PHN, eles estavam com uma barraquinha, foi quando eu vi a primeira vez mesmo, assim, um irmão. Aí já peguei todos os panfletinhos que tinha. Nos anos 2000, né? Aqui eu tô falando de 2001. 2001, é. E aí em 2002 eu fiz o retiro vocacional, consegui essa informação e 15 dias depois fui fazer uma experiência de 3 meses em 22 anos. Tô lá desde então. Hã? Tô lá desde então. Tô lá desde então, irmão. Mas sua mãe ajudou a fazer o enxoval ali? Chorando e... Enxoval. Se eu falar pra você qual era o enxoval... porque daí chegou uma listinha lá de coisas que eu tinha que levar, né? 2 camisetas, uma calça marrom, um tratado da verdadeira devoção, uma Bíblia, uma liturgia das horas e uma esteira. Pra dormir. Na hora que aí eu fiquei assim, eu falei, não vou mostrar pra minha mãe, mas eu tava tão calor, né, da vocação, eu falei, vou mostrar pra ela. Aí ela começou a chorar, né? Falou, você vai dormir no chão. Aí eu inventei uma desculpa pra ela, mentir, né? Depois ela ficou sabendo. Mas eu falei pra ela, não, mas é só enquanto... Os primeiros é muito, a gente vai chegar, depois eles vão conseguir a cama. Até agora tô esperando a cama. Enganar um pouquinho a mãe, né? O coração de mãe pra não sofrer tanto no início, eu tinha né? dó dela. Né? Porque realmente a Toca, principalmente nessa época, hoje ainda os pais ficam... receosos. Uma coisa, fica. E a gente tem uma certa estrutura maior. Existe uma pobreza que a gente preservou. Mas alguns excessos que tinha, a gente não tem como. Porque, irmão, é impossível você viver daquele jeito mais de 10 anos, como era antes. Sim. Né? E as pessoas acham muito bonito, porque era muita gente, só que é isso, né? Não ficaram. Vamos já continuar essa história. Deixa eu só entender uma coisa. Desculpa a curiosidade. A situação financeira da sua família, como era? Classe média? Classe média. Meu pai trabalhava na Volks. Tá. Minha mãe era dona de casa. Eu trabalhava numa loja de R$1,99. É porque esse choque a gente vê que é maior quando é uma família cujos filhos né, são mais abastados financeiramente, e aí os pais, né, dá aquele choque maior, né? Com certeza, Cavalcante. Mas tanto eu quanto a minha irmã, que era freira na época, muita coisa de escola, estudioso. Aí eu era estudioso, irmão. Então eu queria fazer alguma coisa na área da saúde. Cheguei a fazer um curso tipo de técnico de enfermagem para ver se eu ia dar bem com sangue, com hospital, e gostei. Então já estava caminhando para fazer vestibular. Falei, eu vou investir nisso. Então muitos planos, né? E os pais se preocupam, né? E os pais querem, né? Porque é o status. Melhor do filho, né? Claro. Exatamente. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tinha que viver a minha vocação, a minha vida, né? Eles escolheram a deles, eu falei, não, agora eu vou escolher a minha. Isso aí. Nós conversamos outro dia aqui com um padre que ele fazia medicina, né? E ele contando como foi difícil para os pais aceitarem
ele largar a medicina para poder seguir, chamar. Hoje é padre, é sacerdote. Mas ele disse que hoje a família dele é mais realizado que ele. Mais realizado que ele falou, exatamente, foi essa frase. Mas a minha família depois, agora nos últimos 10 anos, que a minha mãe morreu, minha irmã morreu, teve todo um movimento de saúde assim bem sério. E se eu não fosse religioso, para segurar a onda de algumas coisas lá, e aí ela percebeu. E é muito bonito, 20 anos depois, ela chegar e falar, agora eu entendo. Porque daí o homem que eu sou hoje, eu devo ao fato de eu ser religioso no Instituto de Vida Consagrada. Porque eu acho que porque, por exemplo, a estrutura que eu tive, eu vi que outros familiares meus não tiveram. Então, aí eu acho que chegou um momento que ela viu o sentido. Antes dela morrer, ela percebeu. Você meio que foi o sustento ali, né? Nesse período. Foi. Acaba sendo, né? Porque primeiro que as pessoas se apoiam, e foi legal porque aí eu fiquei um tempo cuidando delas. Eu fiquei um tempo assim cuidando delas. E aí ela percebeu, aí ela era uma outra mulher, uma outra pessoa 20 anos depois, porque vai de férias, e um tempinho de férias assim, é 20 dias, não dá tempo de você, agora você ficar mais tempo, elas viram que eu era uma outra pessoa, que eu não era mais aquele menino de 20 anos. Sua irmã saiu por conta da doença? Saiu por conta da minha mãe primeiro, porque quando eu entrei, eu lembro de eu me despedir do meu pai, peguei o ônibus e fui para Toca. Aí 6 meses depois ele morreu. E aí a minha irmã começou a entrar em crise porque minha mãe ficou sozinha. Meu irmão tinha casado, minha outra irmã também, e aí minha mãe sozinha, ficou mesmo sozinha. E eu estava firme que eu não queria sair. E todo mundo achava que eu queria, porque minha irmã já era uma irmã de votos perpétuos. Mas eu acredito que ela já estava entrando, porque foi uma doença neurodegenerativa. Sim. E uma doença genética, que eu com meu irmão não vamos ter, porque nós somos filhos de um outro pai. Entendi. O pai delas que trouxe nessa herança aí, genética. E aí eu acho que ela já estava começando a ter uns movimentos já quando ela saiu. Foi bem difícil assim. Então ela decidiu voltar e ela ficar voltou, com a mãe. ficou com a minha mãe, o que acabou permitindo com que... Eu acho que ela foi também uma madrinha indireta, porque daí permitiu que eu permanecesse, que eu vivesse a minha vocação. E eu vejo muito a volta dela como como um sacrifício também para que eu pudesse permanecer. Mas ela tinha passado por várias crises, ela tinha saído uma vez, voltou. Uhum. Ela sempre teve um pouco de dúvida, ela foi instável. Sim. E eu já fui bem sempre o contrário. Eu acho interessante que as pessoas falam, não, porque você tem que passar pela crise e tudo. Mas, Cavalcante, toda a minha trajetória, eu tive outros tipos de crise. Mas vocacional, dizer aqui não é o meu lugar, jamais. Não tive, mano. Maravilha. E eu não posso forçar isso. Vou tentar entrar numa crise para entrar na porcentagem. Senhor, vamos combinar aqui. Jesus, dá uma crisezinha só para me testemunhar. Não, porque não tem, entendeu? Não teve, cara. Impressionante, assim. Irmão começa a dar o testemunho, aí a galera vai murchando. Mano, se for sem graça. Mano. Que testemunho é esse? Teve uma crise. Pois é, mas não tive. Assim, e olha que passamos por muitos momentos difíceis, mas, irmão, os momentos mais tensos que eu passei institucionalmente falando. Era isso. É isso, irmão. Isso aí, que maravilha. Uma pausa que já a gente vai retomar esse testemunho maravilhoso, né? Gente, quero aqui agradecer o nosso parceiro Normatel Home Center. Você já sabe, tudo para construir ou reformar, Normatel é o seu lugar. Então, vai aqui no QR Code que está na tela ou então no link na descrição e você chega lá no Instagram da Normatel, onde você também pode acessar o WhatsApp pela bio lá da Normatel e você faz cotação de preço, também faz os seus pedidos, tá bom? Ou você pode ainda verificar onde tem uma loja Normatel sempre espaçosa, com amplo estacionamento, bem localizada para você ir lá e ser bem atendido e comprar o seu material, tá bom? Então, Normatel Home Center é um parceiro do Atos e que proporciona nós termos esse apostolado, Pedro. Então, exatamente. Então a galera aí, segue a Normatel, apoiem as pessoas e as empresas que apoiam iniciativas como essa do Atos Podcast. Tá bom, gente? Valeu, Normatel. Deus abençoe. É isso, Pedro? Valeu.
Irmão, Vamos agora, afinal, onde é a Toca de Assis? É no Monte Alverne, é na igreja de São Pedro. Onde é a Toca de Assis? Onde é que fica essa toca, né? Ano que vem a gente quer fazer uma peregrinação lá para Assis, lá, só Toca de Assis. Estamos aí divulgando aí uma peregrinação, porque ainda não conheço. Sim. Mas essa nossa Assis nasceu em Campinas. A Toca nasceu em Campinas. Esse é onde eu moro atualmente. E aí tem vários lugares. Né? A gente está aqui em Fortaleza tem uma casa de doentinhos. Aí tem algumas casas de leigos também. Aqui no Nordeste tem Natal, Juazeiro, Brasília. Dos leigos seria uma ordem terceira? É como se fosse. A gente chama de leigos de aliança. E temos aí depois Minas Gerais, né? Belo Horizonte, Sete Lagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina, que é lá no sul, Curitiba. Legal. A Toca tá. Então você entrou, era no início ali, tinha 7 anos, você falou. Quando a Toca. Isso, ela ia fazer 7 ou 8 anos, não lembro, mas foi bem no comecinho. Bem no início. Mas o crescimento foi rápido, né? Nos anos 2000 foi... Sim, eu lembro de quando eu comecei a querer entrar, aí tinha um programa na Canção Nova chamado Toca pra Igreja. Isso, eu assisti. Era um programinha. Eu assisti. Eu me lembro do meu irmão batendo a porta quando uma menina, assim, uma jovenzinha, dando testemunho aspirante, assim, com aquele cabelo raspado. Ele falou, você vai pra esse lugar. Eu vou pra esse lugar. E aí, eu lembro eu lembro de pregações do Padre Roberto, dele demais. Com o cabelo meio preto ainda. Assistia todos. Com aquele hábito, descalço, né? Então era sempre aquela coisa muito impactante, né? Marrom, aquela coisa. A homilia dele nas missas, né? Impactante era. A oratória dele, era, né? A inspiração. Não, ele falando de Jesus sacramentado era maravilhoso. Eu nunca vi ninguém falar como ele falava. Foi. Tanto que é isso, assim, eu lembro que nos tocões, no que eu entrei, eu me lembro dele com uma rede, assim, com os irmãos, assim, jogando a rede no meio dos jovens, assim. Ele jogava literalmente a rede, né? E aí a Canção Nova, que na época não tinha internet, então os católicos, pelo menos que eu me lembro, eu acho que já tinha século XXI, tinha as outras TVs, Tinha, mas a Canção Nova também foi uma época que cresceu muito, né, nessa época. Foi. A Canção Nova muito jovial também. Era. PHN. Apelando muito para o jovem, né? Aí era o Padre Léo, o Padre Roberto e o Padre João. Os três eram os destaques. Quando tinha, né, um acampamento grande. Grande, eram eles. Eu me lembro dessa fase, assim, de namoramento, né? Aí você é admitido, faz o vocacional. Isso. Na Toca. Fui para São Gonçalo, Rio de Janeiro, fiz meu aspirantado lá. E quanto tempo como é todo o processo de formativo e de adesão? Como é que funciona dentro da Toca? Assim. Ou como é que funcionou na sua época e hoje o que é que tem de diferente? Na época, como a gente era muito novos, não tinha número de irmãos. Tá. Não tinha o estatuto ainda, né? Tinha uma regra, que eu lembro que o Padre Roberto fez, mas ainda ela era transitória, assim, não estava fechada. Ele mesmo falava que ela não estava completa. E aí, uma coisa que tinha, por exemplo, lá que canonicamente não existe, mas na época não tinha, é que, por exemplo, eu como postulante fui superior de uma casa. Então, uma coisa que não existe. Sei. Então, assim, porque o ideal deveria ser ele ter segurado a onda de abertura de casas. Certo. Por quê? Porque daí tinha, acho que, 8 irmãos na Toca na época. Para menos, não sei. Esses 8 irmãos, no máximo 8 casas, para poder esses irmãos serem os superiores da casa. E aí, como cresceu muito de aspirante e postulante, nós éramos um grupo muito grande, foi abrindo casa. Então, a gente chegou, no Brasil, masculino e feminino, a ter 100 casas. Exato. Só que era isso, por exemplo, a custas de um postulante que tinha que pagar o aluguel de uma casa, uma casa com 40 irmãos acolhidos, pagar água, luz, tudo isso, tomar banho. E você estava ali com outros postulantes sem muito discernimento do que era a vida religiosa. Então, porque assim, o caminho é aspirantado, postulantado, noviciado. Aí sim, o noviciado eu não posso reclamar, porque o meu noviciado foi noviciado canônico mesmo. Eu fiquei 1 ano fechado, tive formação. Meu mestre na época era fabuloso nesse sentido, muito, muito formador. Você chama o mestre lá? Mestre de noviços, isso. Certo. E aí depois eu acabei de consagrar, já voltei a ser guardião de uma casa, já começou de novo todo esse movimento. O guardião é como se fosse o responsável. É o superior local. Superior local. Isso. Aí toda casa que é ideal, um superior local, um vice e um ecônomo pelo menos. E aí a comunidade que vive de membros ali.
Então, assim, eu vivi essa experiência de, no meu postulantado, que era um tempo de formação ainda, ter que estar à frente, missão. Então era só aquela correria, né? O que dificultou. Hoje não é, o menino entra, ele faz o aspirantado dele, tem acompanhamento, é atendido, tem formação. Fruto do amadurecimento, né? Claro. Do carisma. De 2010 para cá. Né? Aí a igreja exigiu isso, né? Ela nos organizou. Exato. A Toca Cavalcante era muito conhecida por não ter formação. É prática. É prática. A minha faculdade é na calçada. Como diz São Tiago, né? Isso. Mostra-me tua fé que eu... A obra, né? Exatamente. Só que, pelas obras. Né? Só que beleza. Você tem que ter o sustento ali. Claro. Né? Só que daí a gente não se conhecia. Aí um monte de jovem, tudo junto, com 20 e poucos anos, sem noção nenhuma do que era afetividade e sexualidade. É perigo. Sem noção nenhuma do que é autoestima, do que é doença, do que é depressão, do que é ansiedade. Nada, a gente não tinha noção. Sem noção muito dos documentos da igreja. Aí corri o risco de pegar o microfone e sair pregando e falar besteira. E fala em nome da igreja. E falando com hábito, né? Tá no hábito. Então, assim, E como é que você passou ali no meio de todo esse contexto, essa realidade dessa época? Como é que era o irmão Belém ali, né, no meio disso tudo? Que na época era o Reginaldo. Era o Reginaldo. Que é meu nome civil. E aí, como é que ficou o Reginaldo? Por exemplo, tinha a casa que eu morei durante 2 anos de postulantado, era uma casa de acamados. E como eu tinha feito enfermagem, o técnico de enfermagem, eu me identificava muito. O negócio de trocar as feridas. Eu lembro que eu tentava deixar a casa só com cama de hospital, aí tinha um soro. Então eu aproveitei para transformar no hospitalzinho. Né, para dar aquele cuidado com jeito, né? E aí eu ensinava os outros postulantes, explicava, trocava fralda de madrugada. Nós éramos 12 postulantes. Aí tinha uma adoração perpétua na casa, 24 horas, Santíssimo ficava exposto. Então, assim, e aí, eu acho que na época a formação eram as pregações do Padre Roberto. Para dizer que não tinha esse conteúdo, porque a fala dele era muito carismática. Enaltecia bastante a beleza da vida consagrada, e isso facilitava para nós porque animava. Eu lembro de ir na casa da Toca aqui em Fortaleza e estava sempre rodando na televisão as pregações dele. Pronto, mas era um pouco isso. Que foi ônus e bônus, né? Claro, sim, nessa situação. Mas no momento foi o que sustentou. E como a gente adorava em silêncio, e ele formava muito como fazer a adoração em silêncio, então eu me lembro de realmente já adorar desde postulante. Não me lembro assim de no começo eu não sabia como é que adorava. Não, esse tipo de formação com os pobres e com o Santíssimo... É a essência do carisma. Tinha. A gente não tinha noção de doutrina, de catecismo da Igreja Católica, que depois foi entrando, mas nessa época era mais adorar e cuidar do pobre. E qual é o nome mesmo do Instituto? Tem um nome? Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Desde a raiz lá da fundação, é esse nome? É esse nome. Não mudou, né? Filhos e as filhas. Não mudou. Filhos e filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento. Ou seja, no nome está a essência do carisma. Sim. Que no começo eu lembro que os bispos tinham certo ressalva com o nome. Porque o que a gente está proclamando com esse nome? Que nós somos filhos e que o Santíssimo Sacramento é pobre. Então, eles queriam que ficasse filhos da pobreza por causa de franciscanos, né? E do Santíssimo Sacramento. Botar essa partícula aí para... Mas aí a profecia desse nome é dizer que o Santíssimo Sacramento ele é pobre. E é. Porque qualquer pessoa que olha Jesus no Santíssimo Sacramento vai ver que, pela aparência do pão, ele se fez pobre. Então, o ostensório pode ser de ouro que for. Deus que está ali, ele é pobre. Então, e aí, ao mesmo tempo que a gente tinha essa profecia, as capelas da Toca, já chegou aí? Sim. Sempre muito tempo, o melhor que a gente conseguir dar em sentido de vaso sagrado, ostensório, beleza, sublimidade. Para Jesus tudo, né? Tudo. Dentro da nossa humildade, né? Sim, claro.
Porque, por exemplo, se você for procurar a liturgia dos arautos do Evangelho, claro que é uma coisa... só que daí dentro da nossa realidade, na providência de Deus ali, todo mundo que entra na nossa capela percebe que tem muito cuidado. Por exemplo, às vezes não é os melhores materiais, apesar de ter umas coisas lindas na toca, mas, por exemplo, a forma como a gente passa o corporal. Então, assim, é tudo muito... revestido de muita dignidade. Dignidade, pronto. Acho que essa palavra define. E como é que se define o carisma? O carisma é adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento em reparação. E aí tem mais nomezinhos, mas aí eu costumo fixar isso, que é adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento em reparação e amor ao pobre abandonado de rua, reconhecendo nele o Senhor Jesus crucificado e ressuscitado. Sempre no espírito da Sagrada Liturgia. Esse é o carisma. Que em 2010, no capítulo geral, a gente definiu com essa, que já era essa nomenclatura, só que era adorar ao Santíssimo Sacramento perpetuamente. E a gente colocou adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Certo. E era aliviar o sofrimento do... Era o verbo do infinitivo. Era no sentido do verbo, de fazer. E a gente entendeu que era uma identidade, que carisma é identidade. Certo. Então não é o que eu faço. O que eu faço ele é uma finalidade do carisma. Certo. Aí a gente conseguiu chegar a esse discernimento de que... É um detalhe, né? Mas que mas tem faz uma diferença, né? Irmão. Porque, por exemplo, o fato de eu dizer que eu, irmão Belém, sou adoração perpétua. Então, se eu estou dormindo, eu sou adoração perpétua. E sou amor ao pobre. Entendi. Sim. Então, essa definição como identidade, ela... nossa, ajudou muito, porque senão a gente já não seria nem adoração perpétua mais. Porque a gente nosso carisma não é adoração contínua. Adoração perpétua no sentido de contínuo, mas no sentido de identidade. Aí a finalidade é exaltar o Santíssimo Sacramento, o máximo de horas que a gente conseguir num dia, aí aliviar o sofrimento do morador de rua. Também rezar e interceder pelos sacerdotes, o carisma eucarístico. Certo. Anunciar de forma itinerante o Evangelho, como eu estou fazendo aqui agora, como eu estou fazendo na Naninha, é uma missão eucarística que a gente vai fazer. Uhum. Então, assim, ficou bem claro para nós o que é definição carismática e o que é finalidade do carisma, a ação do carisma, né? Mas eu espero que tiver um vocacionado que esteja interessado nessa conversa, esteja ouvindo, não se ligue nisso. Sim. Porque isso é um papo porque é uma questão teórica, porque na hora que você se encontra com carisma, pelo menos, eu vou dizer na minha experiência, né? Assim, é algo que você quase que tem certeza na hora, assim, não, olha, isso daqui me atrai. O olho brilha, de alguma forma há um movimento interior. E de onde vem a radicalidade da toca, né? Que é muito marcante, né? Isso. O Roberto Lettieri, que é o fundador, ele começou lá em Campinas fazer uma pastoral de rua sozinho quando ele era seminarista. Ele era diocesano? Ele era de uma congregação chamada Estigmatinos, que tem lá em Campinas e tem em São Paulo. Ele é natural da Moca. E aí ele... Não sei se vocês ouviram o testemunho dele, que o testemunho dele é muito conhecido. Corintiano. Isso. Doente. Foi. E aí um jovem chamou ele para participar de esses retiros de encontro com Cristo, de jovem. Sim. E aí ele foi, e aí onde nasceu, a gente considera, de certa forma, que nasce o carisma ali. Que na hora que o padre abre o sacrário, ele vê Jesus dizendo, vem e segue. Ali no sacrário, no Santíssimo Sacramento. E aí mas ele passa por algumas dificuldades, tem um histórico de repetência de noviciado, de alguns desafios que ele vivia ali durante o começo da formação dele. E ele ia para as praças durante esse período, seminarista ainda, e começava a fazer ali os curativos dos irmãos. Começou a conviver com os irmãos. Uhum. E aí, se eu não me engano, é isso. Tem uns dois jovens, que eu acho que é que hoje é Padre Rogério e o Celso, que foram os dois primeiros irmãos, junto com mais os três primeiros, que viram ele e chegaram, o que você está fazendo aí? Tá, estou fazendo aqui o curativo dos pobres, tudo, aquela coisa mais bem franciscana. E aí eles eram participados de um grupo em Paulínia, que é uma cidade perto, e esse grupo no outro domingo foi lá ver o que esse seminarista está fazendo tudo, e aí pronto, a fraternidade começou a surgir.
com essa coisa do grupo de jovens, que se mesclou com ele ali e tal. Então, a radicalidade a qual o Pedro mencionou surgiu com o próprio jeito de viver do Padre Roberto. Do fundador. Que essa é a teologia da questão fundacional. Certo. Né? Ele tem um carisma de fundador. Isso. E todos nós, enquanto ele estiver vivo, todos nós somos cofundadores. Exatamente. Na teologia da vida consagrada que vai dizer. E hoje tem muitos aprofundamentos nesse sentido de carisma. Mas o carisma de fundação nasceu nessa experiência dele com esses jovens. Que era para ser só um movimento, uma fraternidade. Isso ele fundou. E aí depois umas 3 meninas e uns 3 meninos desse grupo de jovens chegaram e falaram, não, a gente quer uma coisa mais radical, a gente quer ver isso aqui, mas não quer voltar a trabalhar. Daí ele começou a perceber que de repente... Aí ele tinha noção, porque ele era religioso, ele tinha feito voto já, e aí começou a surgir. E aí, desde o começo, a toca ela é marcada por essa coisa radical. O marrom, o Francisco de Assis primeiro, né, que é a inspiração dele, e toca de Assis, e o marrom que lembra essa coisa de pobreza, de radicalidade. Aí as primeiras e os primeiros, aí teve a primeira casa da toca, que é a casa-mãe, que é onde acolhia os irmãos. Aí tinha uma casa religiosa dos irmãos e das irmãs, ela sempre foi bem pobre, viver da providência. Então a toca até hoje ela tem esse caráter assim. Sim. E a tonsura? A tonsura, rapaz, eu não me lembro historicamente quando começou. Não foi logo dos inícios não, mas tem o sentido... Que é um outro movimento de radicalidade, né? A tonsura claro. Bem marcante, né? Não, eu fiz a minha antes de vir pra cá, e o cabelo tá caindo, né? E aí tá caindo no telhado, e a gente faz o quê? Irmão, explica uma tonsura natural, né? Explique o que é a tonsura pro pessoal. O Neto aí tem uma tonsura natural, ele. Ele fez a tonsura com 20 anos de idade. Irmão, eu sofro bullying direto aqui, viu? Sofrendo bullying, os nossos seguidores já sabem. Meio católico. Não, tem seguidor que já também faz bullying comigo, cara. É desse jeito, eu tô sem moral tu já. Já pensou em ser da toca já? Cara, não. Mas não ia gastar a gilete, a própria né? natureza. Claro que porque a tonsura ela corta aqui também. É verdade. Não é só aqui. Deixa só que o... Mas a tonsura, né? A tonsura ela é um corte que os religiosos usavam antes dos anos 70, antes do Concílio Vaticano II. Até lá usavam, depois pararam. E aí a toca meio que ressuscitou isso dentro do nosso instituto. Depois teve outros que usavam também. Acho que tem mais um nos Estados Unidos que usa, no instituto. E 2 no Brasil que usavam. E aí, na época, foi conversado, porque estava confundindo muito, aí eles pararam de usar. Um acho que acabou e o outro parou de usar. Mas a tonsura ela tem um sentido de coroa de espinhos. Ela é uma renúncia da vaidade, porque cortar o cabelo assim... Aí antes de eu fazer essas viagens que eu estou fazendo agora, eu raspei a tonsura para vir, né? Falei, para não crescer. E aí, não adianta. Você chega, por exemplo, no aeroporto. Você chama muita atenção. Chama atenção, com o hábito. O hábito e a tonsura. Não tem como. Não há desrespeito. Nunca vi ninguém... Assim, ultimamente, assim, eu acho que as pessoas... Acho que a internet, né, abriu um pouco a cabeça das pessoas para entender. É alguma coisa religiosa. Né? Não sei se sabe o que é, mas é religioso e respeita. Né? No aeroporto de Guarulhos você vê de tudo, né? De todas as religiões. É incrível. Exatamente. Você cruza com... Você vê um muçulmano, você vê uma mulher só com o olho pra fora. De tudo, E aí você olha, você respeita, né? Você olha e fala assim, a fé é pra crença da pessoa, deixa ela, né? Então, assim, eu sinto que mas que chama atenção, chama. E exatamente isso, aí dá uma quebrada na vaidade, irmão. Porque, assim, de certa forma, deixa de ser uma humilhação, né? Uma penitência. E as irmãs também fazem, né? Não, né? Como assim? As irmãs da toca não? Elas usam véu. Raspam, né? Não, rapaz. As irmãs usam um véu, né? Sim. Que é aquele pano na cabeça que elas usam. Pode manter o cabelo. Na verdade, não dá pra saber, mas o que eu saiba, não tem essa história das fazer a tonsura. Não vai por baixo, não. Fica tranquilo. Mas uma prima minha uma vez me falou isso aí, quando eu comecei a perder meu cabelo, porque eu tinha cabelo, viu? Eu tinha muito cabelo, tinha um topetezão, né? Olha só. Aí a minha prima me disse, primo, Deus tirou a sua vaidade. Porque o cabelo, querendo ou não, ele tem um pouco desse sentido, né? Tem. Mas para as mulheres mais ainda, né, irmão? Sem dúvida. Mas aí elas usam, eu não sei, provavelmente não deixa crescer muito, porque eu acho que deve abafar tudo, mas elas usam um véu na cabeça, escondendo o cabelo. E a gente usa a tonsura. Irmão, você quer aproveitar então, até para a gente esclarecer um pouquinho aí da curiosidade que o povo ainda tem sobre o Padre Roberto. Né? Em que ano ele se afastou e o que o senhor puder nos falar aí acerca disso? Sim, na verdade assim, é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né?
existe um movimento, um fenômeno, na minha opinião, quando se trata de fundadores anos 90, 2000, né? Eu não sei mais recente como é que tá. Mas chega um determinado momento, pelo menos a nossa experiência foi essa, em que houve uma certa dificuldade da parte dele. A gente começou a perceber emocionalmente. Só que, querendo ou não, ali em 2005 para 2008, quando começou alguns rumores internamente dentro do Instituto, alguma coisa está errada. Na verdade, Cavalcante, eu acho que eu me lembro de uma história em 2004, quando eu entrei para o noviciado, de alguns irmãos que do nada foram embora. E eram 4 irmãos muito pilares, assim, eram irmãos formadores que estavam ajudando muito o Instituto na época nesse sentido. E do nada não, né? Para nós, na época, deu a impressão de que do nada eles foram embora. Uhum. E juntos. E aí já começou uma coisa assim, mas o que está acontecendo? E aí virava, mexia, acontecia outro irmão. E eu me lembro de algumas pregações, o padre falando de traição, de usando umas palavras assim que eram bem pesadas na época, assim. E eu, sei lá, 24, 25 anos na época, eu tô com 43 anos. Na época eu era um menino assim, eu ficava... Era muito difícil, que a gente realmente não entendia. E aí quem estava à frente na época, quando eu era noviço, guardava bastante, escondia, a gente nunca sabia o que de fato estava acontecendo. Mas aí em 2008 eu me lembro de se espalhar mais dentro do Instituto rumores de dificuldades relacionadas ao padre Roberto. E teve um tocão pontual em 2008, que daí estávamos todos juntos. E aí, sem discernimento, a gente aí disseminou muito. E aí, eu só sei que, de 2008 até hoje, ele se afastou. Alguns afastaram, se afastou. Primeiro, acho que eu acredito. Isso aqui não é certeza absoluta que eu estou falando. Quem pode falar isso é ele, né? Sim. Mas eu entendo que foi mais da parte dele um primeiro afastamento. Ele foi dar um tempo. Existia e ainda existe uma estrutura, uma espécie de conselho Sim, na comunidade? Claro. E aí foi uma decisão, mas foi uma decisão dele, pessoal dele. Na época, você está dizendo? Sim. Existia um conselho, mas eu não me lembro nem quem era. Assim, eu não me lembro assim, que eram hoje, por exemplo. Se você perguntar para qualquer irmão, filho da pobreza, ele vai falar, o conselho é esse, é esse, é esse, é esse. Sim. E o Miriam Belém. Agora, na época, eu não me lembro. Não era uma coisa divulgada. A gente não sabia que tá tendo reunião ali do Conselho Geral. Não tinha isso. Eu acho que tinha uma coisa dele... de ser mais dele, né? Ele decidir as coisas, tinha muito isso na época, né? Uhum. Por causa de ser fundador. Eu acho que ele estava aprendendo também. Eu acho que tem essa coisa que era um processo de todos, mas dele também. Só que na época, qual que era o nosso erro? Que a gente dava uma levantada nele, entendeu? Eu acho que a gente colocava ele num pedestal que ninguém pode ficar. Eu não duvido se ele vivia a santidade naquela época, se ele vive hoje, quem sou eu? Não tem como a gente julgar o nível de santidade da pessoa, mas nós, da nossa parte, a gente colocava ele num lugarzinho que, tá um pouco exagerado. E aí parece que não há culpados aí, digamos assim, né? Há existe processo. Exatamente, um processo de amadurecimento, né? Isso. Há imaturos, há uma obra que adorava perpetuamente o Santíssimo Sacramento, que não adianta a gente dizer, nós só éramos emocionalmente imaturos. Não, a gente espiritualmente lutava com coisas realmente desafiadoras. Adoração perpétua, irmão. E eu acho que chegou a, sei lá, mais de 60 casos de adoração perpétua. Onde você pegava jovens entre 18 e 30 anos que ficavam adorando 24 horas por dia, assim, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Aí, na mesma casa, acolhendo moradores de rua, caridade, movimentos positivos, realmente assim, de trilhar a santidade. Então, assim, é claro que teve, assim, quiseram esmagar. Acho que, assim, tanto espiritualmente, eu acho que teve forças que quiseram esmagar, e emocionalmente também, as besteiras que se fazia, as faltas de discernimento, as imaturidades afetivas, estava tudo ali. E quando o padre se afastou, como é que foi? Como é que foi Como é que aconteceu tudo? Assim, foi uma derrocada, né?
Porque daí aquele grupo que tinha... Porque eram muitos postulantes, muitos aspirantes, muito. Tinha um grupo, que nem eu falei, eu acho que de consagrados, contando tudo, dava acho que uns 400 no todo, assim, de pessoas firmes. Tinha um grupo menor de, sei lá, acho que devia de ter uns 10 votos perpétuos. O resto era tudo o que a gente chama de juniorista, irmãos de votos simples. A toca nesse momento estava no auge, né? Estava assim, no auge. Na isso. igreja, no Brasil todo, e o jovem se sentia muito atraído. O jovem, ele gosta de desafio, né? Claro. E aí via aquela realidade, aquele estilo de vida, chamava muita atenção, né? Queria experimentar. Eu queria experimentar, exatamente. Só que daí, ao mesmo tempo que a gente teve essa graça de ter muita gente entrando, é igual aquelas comunidades terapêuticas, sabe? Que nunca tá vazia, mas sempre tem gente saindo também. A rotatividade. Né? Muita rotatividade. Então, assim, as pessoas acham muito bonito, mas é porque sempre entrava, mas sempre saía. E aí não tinha muita estabilidade nesse sentido, entendeu? Então, mas quando aconteceu e houve esse afastamento e aquela figura imensa dentro do Instituto caiu, acabou. Aí irmão, irmã saíram, e postulante, aspirante, noviço. Deve ter sido muito doloroso, né? Foi, porque daí você vê. Traumático, né? Mas ao mesmo tempo, Cavalcante, vou falar uma coisa para você. Eu acho que entre viver a experiência de cruz que a gente viveu, com essa humilhação pública, que Deus ainda guardou muito, nunca aconteceu nada. O próprio pai do Roberto foi muito guardado, entendeu? Sim. Eu vejo ele uma pessoa que foi muito guardada. Mas entre essa experiência e a gente continuar trilhando aquele caminho, correndo o risco de sermos um bando de orgulhosinho e morrer naquele estado, eu acho que Deus, ele salvou. Ele tomou o lugar dele. E como é que o Padre Roberto conseguiu transmitir o carisma, a espiritualidade para vocês? Tinha escritos dele ou foram só as formações? Porque aí ele se afastou. E aí os que ficaram com o quê? Ficamos com a regra, né? Certo. Que ele já tinha escrito. Sim, foram 3 regras antes de chegar na que é definitiva hoje. Ele fez uma primeira que era bem... Raiz. E bem assim, sem discernimento, umas coisas lá que realmente assim... Não tem nem como falar, assim, é coisa muito esquisitinha mesmo. Aí depois teve uma outra e uma terceira, que daí esses irmãos que eu falei que saíram, eles que ajudaram a elaborar tal, tentando já trazer para a coisa, ó, isso é vida religiosa. E que, por exemplo, numa das regras antigas tinha assim, que para ser superior não precisa ser um irmão consagrado. Um aspirante, um postulante, por quê? Porque um irmão que tem como superior um aspirante, ele vai ver essa humildade. Então, não existe isso, entendeu? Isso não é, canonicamente, isso não é permitido. E a igreja, ela tem uma sabedoria milenar, a gente não pode pegar a sabedoria da igreja. Então a gente ia virar uma seita. Então assim, a gente não podia mais trilhar aquele caminho. Mas agora, a base carismática, uma coisa que eu louvo a Deus pela questão do Padre Roberto nesse sentido, ele foi muito objetivo. O carisma é esse. Eu não sei como é que funciona em algumas comunidades e institutos novos, que o carisma é isso. É uma, Você não entende, série é uma de salada, né? Assim, se eles conseguem entender entre eles, mas no nosso caso, acho que Deus já prevendo também, porque Deus sabe tudo, né? Não resta dúvidas, isso e acabou, né? E ele foi. E aí aquelas primeiras pregações que nós tínhamos dele, 2000, 2001, 2002, ele estava muito... latente. Manifestava o carisma de uma forma assustadora, assim. Então ficou muita coisa cravada dentro do peito. Aí tem os escritos, a própria regra de vida. E aí, em 2009, foi aquela fase de o que está acontecendo. E na época eu era mestre de noviços. Eita, coisa difícil. 20 noviços na minha cola. Eita. E eu falei, e agora, né? Todo perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê o Padre Roberto? Isso. Vocês tinham muito contato com ele, assim, no dia a dia, convívio? Antes dele se afastar? Sim. Alguns. Eu nunca fui tão próximo dele, não. Eu lembro que eu morava na Moca, que era uma casa nossa lá na Moca, e ele é natural da Moca, então ele sempre ia lá, ele gostava muito. Ele valorizava muito aquela missão. Então, o contato que eu tinha com ele é quando ele ia visitar, daí aquela coisa. Mas ele era uma figura muito... ímpar, assim, nesse sentido. Ele... Não sei, tinha dias que eu chegava perto dele, eu conseguia me aproximar, conversar e interagir. E tinha dias que eu não conseguia. A minha experiência com ele foi essa. E quem eu acho que era da época sabe o que eu estou falando. Tem essa coisa meio instável, assim, nesse sentido.
Mas ele viajava às casas com a canção nova, gravava o Toco para a Igreja nas casas, viajava o Brasil todo, pregava muito. O tocão da canção nova começou a ir para os estados, aí era Toca Melô, Toca Rio, Toca Fortaleza, era os tocões e muita gente. Acho que era o Toca Forte aqui. Toca Forte. Toca Forte. Que era forte, era um negócio forte. Irmão, a gente quer agradecer outro parceiro nosso, Imobiliária Mota da Costa. Se você quer encontrar um imóvel para alocar ou se você quer colocar o seu imóvel para locação, a Imobiliária Mota da Costa pode administrar com toda a expertise o seu imóvel e com segurança jurídica, tá bom? Então, aqui na Mota da Costa você faz sempre um grande investimento imobiliário em termos de locação. Então, segue aqui a imobiliária, entre em contato e você será bem atendido e com segurança jurídica, tá bom? Valeu, Mota da Costa. Sim. Irmão, e ao mesmo tempo a igreja chegou junto, né? Como você dizia antes pra gente, os bispos, né? Deram um suporte. Em 2009, esse foi o grande diferencial. Certo. E aí eu me lembro deles entrarem em contato com as nossas famílias. Isso foi mesmo? Maravilhoso. Mandar carta. O Dom Albano, ele elaborou uma carta e foi enviado para todos os pais. É importantíssimo isso, né? Para você. Porque os pais devem ter ficado também muito aflitos, né? Sim, tinha muitos vocacionados, né? Que queriam continuar. Então 2009 foi um tempo meio que de entender as feridas ali. Sim. E aí, em 2010, nós tivemos o primeiro capítulo, já sem o Padre Roberto. Aí foi cicatrizando, né? Foi. Aí nós nos reunimos, né? Um novo conselho. Aí o irmão Gabriel, na época, era o ministro geral, as irmãs tinham a irmã Maria dos Anjos. Nós unimos junto com as irmãs nas primeiras reuniões para definir carisma. O carisma é isso, né? Né? Para não perder a essência do carisma, né? Sempre tinha alguém da arquidiocese presente para orientar? Na época do capítulo, Dom Bruno, Dom Albano e Dom Rafael, né? Meio que espiritualmente ajudavam. E aí revisavam, padre, né? Mas aí teve um padre da Obra dos Santos Anjos, que é dos cônegos da Santa Cruz, Padre Miguel, que veio ajudar. Que ele tinha muita experiência com o capítulo geral. Né? E ele que ensinou como é que faz um capítulo, olha, desse jeito e tal. E foi ordinariamente o primeiro capítulo Explica para quem está assistindo o que é o capítulo. Capítulo geral, porque assim, eu sou o ministro geral, então eu sou o superior de todo o instituto masculino. Junto comigo tem um conselho, alguns irmãos, como se fosse uma diretoria de uma associação. Sim. E aí existe o capítulo geral, que é uma autoridade maior do que esse conselho. E de 3 em 3 anos reúnem-se irmãos que são votados. Aí nesse momento não tem ministro, não tem conselho, não tem ninguém. Esses irmãos foram votados, eles se reúnem, determinados assuntos são discutidos e aquilo que sai dali tem que ser obedecido. É o que a gente chama de capítulo geral. É um novo capítulo do Instituto. Tá. Entendi. E que foi fundamental para nós em 2010. Irmão, e como a igreja toma de conta, né? Muitas vezes a gente... Até pela internet, meu. Pega muita gente... comunidade X tem que acabar, coisa X tem que acontecer, tem que ver esse comportamento XYZ. Mas... cabe aos bispos tomarem de conta dessas realidades das comunidades, claro, dos institutos, de tudo, né? E aos leigos cabe fazer a parte que lhe cabe. Então, cada macaco no seu galho funciona muito melhor, né? E como os bispos estão atentos, que o pessoal acha que os bispos estão a passeio. Mas como os bispos estão atentos a olhar, enxergar, tomar de conta do rebanho, né? Acho que isso é importante de ser falado, até porque a gente tem um fenômeno, principalmente na internet, de atacar muito as comunidades. Ah, sim. Enquanto que as coisas têm que ser o tempo, leva um tempo para amadurecer também. Leva um tempo para entender o que está acontecendo ali dentro. Leva um tempo para as próprias pessoas digerirem o que está acontecendo. Mas o bispo é atento à realidade do rebanho, né? Geralmente o bispo ele tem... e estão atentos mesmo, viu? Pelo menos assim, na minha experiência com os bispos, os que passaram pela toca, eles estão sabendo o que está acontecendo. Nada é escondido, e desde a época do Padre Roberto. Só que hoje, com a questão da internet, de todo mundo poder abrir uma câmera e poder falar, daí abre esse precedente para os leigos. Leigos, às vezes, leigo em todo sentido mesmo, né? Não só leigo de não ser clérigo como nós, mas de não entender mesmo do assunto e sair... uma opinião, né? O bom é que a realidade é que nós vivemos essa experiência
numa época onde não havia esse cancelamento interreligioso, né? É. Intercristão, católico. Então, eu não sei como é que seria se fosse hoje, entendeu? Mas, infelizmente, falta descrição, né, irmão? Porque é difícil, né? É caridade. É. Caridade. Crer na providência divina, que rege tudo. Claro. Confiar na mão da igreja, né? Na maternidade da igreja. Isso tudo, né? Com certeza. Irmão, como é que chegou até o ponto de todos os outros irmãozinhos toqueiros queremos Reginaldo, nosso superior geral e tal? Capítulo geral. Capítulo geral. Capítulo geral. Há quanto tempo você foi eleito? 5 anos. Já tem 5 anos. Tô no último ano, São 6 anos. Perdeu um pouquinho mais de cabelo por conta desse? Perdi. E olha que eu tava prestando atenção, porque assim, há 2 anos atrás eu tinha mais cabelo. Incrível, né? Pintou menos um pouquinho mais de branco. Pois é. Envelheci, cara. Mas acho que parece que tem sentido mesmo isso, né? O estresse, ele... E não vou dizer que não tem, porque é muita responsabilidade. Sem dúvida. É muita responsabilidade. E aí eu fui ministro numa época... muito difícil de pandemia. Nós perdemos um irmão aqui. O irmão Simplício, ele tinha 28 anos, 27 anos. E aí, na pandemia, ia pra rua, porque os irmãos ficaram de fato abandonados, não tinha água. Os irmãos passaram mesmo, na pandemia foi tenso para os irmãos. O bom é que eles não pegavam muito o Covid, porque ninguém aproximava. E ruim é que eles não tinham mais os lugarzinhos, pegavam comida, pegavam uma água, fechou tudo. Comércio todo fechado. Foi aquele fechamento total, né? E aí eu me lembro que Rio de Janeiro, Fortaleza, alguns lugares, a gente botava máscara, luva, tentava não aproximar tudo para continuar distribuindo. E aí aqui em Fortaleza, infelizmente, o irmão Simplício contraiu. De alguma forma não correu logo para o hospital para ver. E na época que ele pegou foi bem no comecinho. Então não se tinha muito noção, o hospital não sabia muito como lidar ainda com a Covid. Aí quando entubou, a gente não sabia que já era assim, né? Provavelmente ele era um irmão lá do Rio de Janeiro, natural do Rio, né? Que estava morando aqui. E aí veio a falecer, irmão. Aí foi um impacto, foi muito difícil, porque veio coisa de culpa para mim. Sim. E eu sou responsável. Sim. Aí a família teve que sair lá do Rio de Janeiro, teve que cremar o corpo dele para poder levar. Então, assim, foi dramático, assim, né? Tava muito difícil, né, a pandemia, né? Então, teve umas barras, assim, que eu tive que enfrentar como ministro geral, assim, próprio da vida, a história do mundo, tudo, né? Uma fase que foi bem desafiadora, assim. E eu tô vindo de uma época, de uma fase pessoal muito difícil por causa da família. Sim. Porque eu tinha cuidado da minha irmã há algum tempo, aí... eu não sei se foi depressão, mas eu entrei num buracozinho quando eu estava cuidando dela lá. E aí eu lembro que ela morreu, aí ficou minha mãe ainda mais um ano sofrendo. Teve várias situações lá acerca disso. E logo depois disso eu já vim ser ministro. Então meio que nos últimos 10 anos da minha vida foi só pancada, foi intenso. Deus permitiu e eu tô aqui. Tô bem. Só Graças que assim, que eu acho que ano que vem eu sinto que de repente eu vou precisar dar uma descansada. Não da vida religiosa, mas de estar à frente. Sim. De alguma forma, desde postulante, né? Então, assim, essa coisa de estar carregando peso. E não adianta, você vai sendo esmagado, vai chegar uma hora que o emocional já não vai aguentando mais. Né? E está previsto sempre a renovação? Ou seja, não pode ser eleito para... Eu posso ser reeleito mais 6 anos. Mas acho que não seria inteligente. Eu acho que o próprio Instituto vai perceber, o capítulo acho que vai perceber isso. Uhum. Eu já começo a me colocar em oração também, né? Para que se caso elejam, eu posso dizer não. Mas eu devo dizer não, o que Deus quer? Então agora é a hora de começar a escutar a vontade de Deus, né? Mas provavelmente, eu acho que, na minha opinião, seria interessante um outro irmão. Temos possibilidades de novos ministros com áreas diferentes para começar projetos novos, com outro gás, renova o instituto. Então eu acho que é inteligente isso, né? É interessante que eu contei essa história na Aninha ontem, quando eu estava vindo para cá, o rapaz que sentou do meu lado no avião, ele começou a partilhar, né? Porque o povo aproveita para trocar uma ideia, né? Uhum. E aí ele começou a falar que trabalha numa empresa, aquele universo corporativo, e que a diretoria
né, paga propina para que elejam de novo, para ele continuar como diretor. Eu falei, corajoso esse diretor aí. Mas daí ele falou, mas é claro, né? Porque daí ganha muito. Mas aí, no nosso caso, eu digo assim, se eu continuasse, teria que ser porque Deus está colocando ali a minha vontade e tudo. Porque quanto à questão, acho que na igreja deve ter, né? Pessoas que são carreiristas, mas, irmão, é uma coisa que não vale a pena. Assim, se você vai por causa do carreirismo, no primeiro ano você já entende que não... Não vai fechar a conta. Não fecha. É isso. É uma coisa... que é complicado eu pegar o psicologismo moderno e aplicar dentro da igreja. Não funciona. Claro. Né? Então, é muito mais complexo dentro da igreja. Né? Uhum. Então, não dá para reduzir dessa forma, né? Se tem pessoas que sentem o desejo de ser bispo ou de ser padre para algum tipo de status, ou ser religioso, gostaria de ser guardião, gostaria de ser ministro. Se for pelas causas erradas, um cabra desse se afunda. É verdade. Sério, irmão. Não tem como. Irmão, você tem que estar espiritualmente, vocacionalmente muito amparado. Você tem que ter uma vocação para ver. Eu, para ser ministro, é quase que uma vocação. Você tem que, é um chamado. Eu estou respondendo a uma coisa, porque senão, como é que eu poderia dizer? O custo-benefício, ele não vale a pena. Emocionalmente, de humilhação, de tensão, de tudo é você. E, rapaz, o todo, a coisa... E você não vai responder a contento, né? Aquela missão. Irmão, o que lhe encantou mais no carisma da Toca? Olha, no primeiro momento foram os pobres. Eu acho que na época, a questão eucarística não era algo muito manifesto na minha vocação, viu, Camargo? Mas depois... Veio da PJ, né? Exato. Rapaz, eu acho que pode ser que tenha algum tipo de influência mesmo, né? Mas depois, na Toca que eu conheci, vi como é que adorava e fui percebendo essa face do carisma, nossa, eu sou apaixonado também pelo mistério eucarístico, né? Então, hoje eu costumo dizer que eu amo a Toca como um todo, né? A Toca de Assis, esse nome, o marrom, a capela, o trabalho com os pobres, a vida fraterna. Eu acho que não tem nenhuma coisa. Como é que se dá o trabalho com os pobres? Vocês sempre vão até eles, é o ID de Jesus, ide lá, pega, faz o convite, né? Oferece aquela ajuda, traz, aí tem uma triagem. Como é que é feito todo esse trabalho? Como é? Isso depende da casa. Por exemplo, a Casa do Rio de Janeiro é uma casa que, então, o lugar onde eles fazem a missão, os moradores de rua vão até lá. Entram na casa, tomam um banho, cortam o cabelo, tem uma espiritualidade, se alimenta e 2 horas da tarde volta para a rua. É alívio. A Casa de 7 Lagoas, os irmãos podem ficar de 3 meses a 6 meses. Então eles vão fazer um trabalho, conseguem um serviço para fora e ficam amparados, dormindo ali, morando junto com os religiosos. Os religiosos têm a clausura e eles têm os quartos deles. Aí vive ali essa... Aqui em Fortaleza são doentes, então são idosos, que ficam ali, os irmãos ficam ajudando como cuidadores e vivendo ali a experiência com eles. E tem casos que a gente vai na pastoral de rua, que você todo dia, determinados dias da semana, pega, leva a marmita, entrega. Então varia muito. E qual o critério para definir a identidade da casa? A identidade de cada casa. Isso aí foi meio que nascendo com a realidade do superior local, junto com o conselho, vai discernindo, vai criando a tipificação. Isso depende muito também da questão social, porque, por exemplo, nem todo lugar você pode abrir um trabalho social, tem lugar que dá para atender na rua, tem lugar que dá para ser só ILPI, que é essa casa de idosos. Então isso varia muito também do município, né, da localização da casa. E pela experiência de vocês, o que existe mais de realidades de irmãos de rua? São aqueles que foram para a rua por uma opção circunstancial ali da vida, ou são realmente aqueles que já nasceram na rua e aí viveram na rua? Não, eu acho que é muito difícil, gente que... Tem alguns que foram criança, assim, adolescente, já começou a frequentar a rua, mas na maioria das vezes é o adulto. Gente, a questão é, por exemplo, geralmente é problema na família. Briguei com a mulher. Aí abandona tudo e vai pra rua. Vai pra rua.
não consegui perdoar, não me perdoou, não sei o que, vai pra rua. E a rua, existe uma espécie de vício, assim, está na rua, alguma coisa atrai Te prende ali. quem tá na rua. E aí é uma ladeira que não para de descer, porque daí a pessoa pode ter encontro com crack, com cocaína. Tem um irmão que eu lembro dele, que a gente fala que casou, né? Casado com a maconha, irmão. E ele estava super tranquilo na casa, acolhido lá no Rio de Janeiro, numa época eu morava lá. E ele falou, não, eu preciso ir, porque eu preciso fumar maconha. Eu não posso fazer isso aqui dentro. Então... É o vício, né? É o vício. Mas vocês oferecem algum tipo de suporte para quem, por exemplo, é adicto? Claro. Existe profissional que dá algum suporte? Quando é adicção, nesse nível de crack, a gente costuma encaminhar para comunidades terapêuticas que trabalham com isso. Então, na Porque toca é um nós não tratamento temos. bem Claro, específico, tem né? que ficar isolado, né? A pessoa dessa tem que viver um ano ali meio que vivendo essa experiência. Aí, quando não, assim, é possível aplicar um negócio como a AA, entendeu? Mais leve, que funciona, né? E dependendo da localização, do nível ali da adicção da pessoa, né? Da droga que a pessoa usa. Bebida alcoólica já é mais fácil, né? Digamos assim. É mais fácil. E ainda tem, viu? É. Hoje tem menos, mas tem muitos sim. irmãos que estão na rua que são alcoólatras. Assim. Não sei se é alcoólatra que chama mais, parece que mudou o nome. Tem um outro nomezinho aí. O que eu ia perguntar? Vocês têm casos de pessoas que tinham uma boa condição financeira e foram parar na rua? Tem, já encontrou com médico na rua. Médico? Advogado, esse povo que tinha condições, né? A rua, Cavalcante, a questão é a seguinte. Tudo, né? Tem de tudo. E tome cuidado com os vícios, tome cuidado com a depressão, que você pode parar lá. E muita questão psiquiátrica também, muita gente com problema psiquiátrico. Então ninguém vai pra rua de uma hora para outra, né? Mas existem aqueles irmãos que são trecheiros. O que isso significa? Aquele irmão que gosta de estar indo de cidade em cidade. Eu lembro de encontrar com um que ele mostrou a foto da filha dele, não sei, minha filha é engenheira, não sei o quê. E tá lá na rua. Você tá na rua, irmão? Aí eu falei assim, porque eu gosto. É isso, irmão. A liberdade. Aí tipo hippie, assim. Tudo... Foi. Aí ele mostrou uma outra foto, aí tem celular. Aí ele mostrou uma foto dele fazendo um churrasquinho com outros moradores de rua embaixo de uma ponte, assim. Falou, isso aqui é alegria pra mim. Então você vai entender. E aí você respeita também. Porque eu acho que pra nós, a questão do morador de rua, a ideia nunca é você tem que sair da rua. Sim. Não tem como você exigir isso dele, entendeu? Ele é livre. Você mostra a possibilidade de dignidade, tem o seu documento, você pode trabalhar. Mas todo mundo é livre. Resolve. O livre-arbítrio da pessoa. E aí, quando a gente vê que tem vício envolvido, a gente tenta dar um jeito de cooperar, de ajudar tudo, mas a liberdade da pessoa. E aí o carisma é ver Jesus crucificado neles. A mística é que Cristo crucificado está presente naquele que está na calçada. Né? Para que não haja julgamento da nossa parte. De achar que a gente é melhor... Ou de achar que ele é só um vagabundo, né? Como as pessoas, um mendigo, né? Como as pessoas pensam. Há casos que vocês precisam de ajuda de um exorcista, por exemplo? Possessão? Para os irmãos? Sim. Não, nesse caso. Eu acho que a gente nunca fez isso, não. Não, nunca teve essa necessidade. Eu acho que já teve isso no começo da toca com um religioso. Diferente, né? De a gente fazer retiro vocacional, de os vocacionados estarem de onde ali, menos se espera, né? E aí o menino começar a estribuchar no momento de adoração, aí você vai ver, tá possesso. Aí tinha que ir lá, o padre exorcizava. Sim. Aí já teve. E irmãos que se tornaram religiosos da toca? Que acabaram ingressando, né? Que acabaram ingressando, né? Irmãos de rua que acabaram ingressando. Tem um caso hoje. É um caso. Só um hoje? É. E o irmão, ele tem esse histórico, ele entrou como acolhido. E aí começou a conhecer Jesus, começou a conhecer o carisma, entrou para a vida religiosa, hoje é superior de uma casa. Olha aí, que legal. Tem muito esses movimentos da toca, né, que são a toca. Mas tem as nossas irmãs, né, irmão? Elas estão firmes e fortes, né? Hoje a irmã Inês é a ministra delas, elas desenvolvem um trabalho bonito também. Com os pobres, né? Também desde o início há essa separação, né? Do ramo masculino e o ramo feminino, né? Tinha mais ligação. Antigamente era filhos e filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento. Agora é filhos da pobreza e filhas da pobreza. A primeira coisa que o bispo pediu é separa. Então são dois institutos separados. Tem uma frase de... por motivo... Tanto que eu olho às vezes umas comunidades mistas que existem, que eu fico, rapaz, como é que acontece isso?
Que eu lembro de Dom Bruno falando assim, olha, a gente tem que separar. Passarinho no seu galho e passarinho no seu galho. Porque água benta e terra santa dá barro do mesmo jeito. Coisa de bicho mesmo, né? E é isso, né? Não tem como. Assim, a igreja ela é sábia, gente. Calma aí, separa, né? Não dá pra ficar misturando as coisas. É complicado. Acho que tem uma questão afetiva, tem a questão... Então, há uma ligação. Por exemplo, às vezes nós visitamos. Eu estava lá em Quito, no Equador agora, na casa nossa. Elas também têm. Sim. Aí teve um dia que elas falaram, não, vocês têm que ir lá tomar um café. Tudo. Aí a ministra delas estava lá também, a gente foi, sentou na mesa, tomou um café. Sim, uma convivência. Ali. Aí às vezes vai fazer uma missão junto, de repente pode fazer também. Mas nada de ficar morando junto, todo dia tem que ficar vendo, conviver, aquela vida fraterna fora do... Como a gente vive entre nós e viver com elas. Porque não dá certo mesmo. Uhum. Porque eu falei, admiro, assim, tem comunidades novas que... Impressionante, bota aquele monte de jovem junto, né? E não sei o que acontece, né? Mas se dá barro ali, mas até agora tá dando certo. Tá dando, né? Pelo jeito, né? Não, mas tem que ter um cuidado. Mas só que comunidade é uma coisa que as pessoas sempre confundem. Elas acham que a Toca é comunidade nova. E nós não somos. É um instituto. É um instituto de vida consagrada religiosa. Filhos da pobreza. A Toca de Assis hoje, ela é uma expressão carismática e uma obra social. A nossa obra social chama Toca de Assis. E o Instituto Religioso somos nós. Uhum. Então as pessoas elas meio que misturam isso, colocam a gente... Porque viram muita gente na Canção Nova. Uhum. Aí acham que a gente é Canção Nova, que a gente... Não, entendeu? Não tem nada uma coisa com a outra. Bem distinto. Irmão, uma curiosidade. Como é que hoje a Toca de Assis, o Instituto, né, lida com a questão da previdência dos seus membros, né? Como é que se prepara para isso? Perguntaram isso pra mim. O cara tá de frente com o Cavalcante aqui. Porque uma hora um irmão vai ficar inválido, pode ser acometido por alguma doença, né? Não vai mais poder estar nativa, ou mesmo por questão de idade mesmo, né? E aí como é que o Instituto se organiza para amparar aqueles que estão necessitados? Já há alguns anos, os irmãos de votos perpétuos pagam a previdência. Pagam não, né? O Instituto paga para eles. Certo. Existe, parece que que você paga que é tipo 100 e pouquinho? Isso, para ter o mínimo, uma coisa assim. Então do INSS, né? Do INSS. Tem uma categoria que você... De menos ali, que tem que pagar todo mês, vai valer como contribuição. Exatamente. Então vocês fazem isso? Fazem isso, fazemos isso. Então é a própria previdência do governo, da Seguridade Social. Isso. Tanto que tem um irmão nosso que já aposentou. O irmão mais velho nosso, que tem uns 66 anos, ele é aposentado. Você vê, Matheus, que o Neto já tá começando a se preocupar, né, mano? Você tá pagando? Tá pagando? O Neto já tá ficando preocupado, as perguntas dele já estão envezando. Vai que ele vai pra Toca, né? Pra garantir o dele. Você tem quantos anos, Cavalcante? Eu tô 44. Olha, eu vou fazer 44 agora em outubro. Pronto. De 80? Somos novos, 80. Melhor ano. Melhor ano. Melhor década. Melhor década. A juventude não entende, né? Não entende, cara. Esses caras... Nasceram na época da internet, do YouTube, mano. da Nutella. Não sabe o que é bom, não. Não sabe o que é tirar o tampão do dedo. Sabe que sabe? Sabe não. Sabe não. Mertiolate. Não sabe o que é usar mertiolate. O que é mertiolate? Nunca assistiram Thundercats. Quantos anos? 30. Tá. Criança, mas perto não é, né? Mas não conhece um Thundercat. Não conhece, não. Não conhece um He-Man. Não conhece nada disso. Pois é. Tristeza, viu? Irmão, mas assim, aí o aposentado, por exemplo, continua morando com vocês? Claro. Não, na verdade, assim, a aposentadoria do irmão agraciato lá, que eu entenda, a aposentadoria vai para a economia da casa. E aí, se ele precisar de alguma coisa... Aí ele tem direito, porque a aposentadoria é dele. Mas como faz o voto de pobreza, eu nem posso ter, né? Sim. A receber o dinheiro, achou, vou comprar um negócio. Né? A não ser que seja uma necessidade. Porque tudo o Instituto provê para nós. Um sabonete, desodorante, se eu precisar pagar um Uber, se eu precisar... Tudo. E de onde é que vem o sustento do Instituto? Doações. Primeiro é isso, né? Que de alguma forma as pessoas sempre doam pensando na missão. Poucas pessoas chegaram, irmão Belém, eu vou doar isso aqui para vocês religiosos. Então a gente pode dizer que a gente... Tô nem aí pro... vocês, sei lá, se vira, come, bebe água.
Como se a gente não... Porque assim, pra gente poder sustentar o trabalho com os pobres, naturalmente... Claro. Só que hoje a gente tem uma administração bem dividida. Então existe o CNPJ dos Filhos da Pobreza e da Toca de Assis. Então a pessoa que quer doar para a obra social, doa para a Toca. A pessoa que quer doar para os filhos, aí tem as contas suas direitinho. Entendi. Uma das coisas que essa crise que a gente viveu há 15 anos atrás nos ajudou é o fato de a gente ter que se organizar. Então, quando a gente parou mesmo para administrar a coisa, estava uma bagunça. Isso. E foi salutar, né? Foi muito Porque bom. precisava. Hoje eu posso dizer, o econômico geral nosso, ele é um modelo, assim, mano. Ele não deixa passar nada. Então não tem esse negócio de corrupção, de caixa 2. Deixa eu pegar esse dinheirinho aqui para eu poder... Então tudo tem que ter nota. E tem que ser, né? Tem que ser essa honestidade, eu acho que é bacana. E foi uma coisa que a gente aprendeu. E aí as pessoas hoje... assim, uma coisa maravilhosa, duas coisas. As vocações continuam vindo. Não é lógico. Não vou comparar com na época do Padre Roberto, que era uma época onde era aquela explosão e também não tinha muito filtro vocacional, né, meu querido? Uhum. Se você queria ir para a Toca, vem, vamos lá, entra aí. Agora, ainda continua, né, jovens sendo chamados. Eu fico impressionado, que eu fico pensando assim, será que eles não ficam curiosos? Tipo assim, o que aconteceu? Né? E Padre Roberto, e fundador, como é que é essa coisa? Mas também porque a geração atual, muitos não sabem nem quem é o Padre Roberto Lettieri. Mas na hora que começa... Mas imagina só, você começa a sentir o chamado. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Uma pesquisada e ver alguma coisa aparece. Lá, né? Aparece lá. E aí, só que... Mas é aquilo que eu falava pra você. Quando você tem uma experiência com o carisma, interessa, irmão. Vai além da figura do fundador. Vai além. Aí você aproxima um pouco, você fala assim, os irmãos estão estruturadinhos. Você vê, eles estão uma regra. Nossa, eles são... Você começa a perceber as coisas mais organizadinhas, você fala, não, é isso mesmo. Aí vai, entra. É isso. E outra coisa também é que as pessoas criaram, tipo assim, sabe a sabedoria de Gamaliel? Se for de Deus, vai perseverar. Isso. Aí o pessoal meio que sacou isso. E os bispos, eu sinto muito essa confiança. Credibilidade. Pronto. Joia. Porque a gente viveu tudo isso e eles falam assim, sobreviveram. Então passou pela prova, né? Passou. E de fato passou, né? Sem dúvida. Irmão, a gente ficaria aqui 5 horas conversando, mas para a gente encerrar. Claro. Para as pessoas entenderem de um irmão da Toca, o que é a pobreza evangélica? A pobreza evangélica. Rapaz, a pobreza evangélica ela não é só externa, como muitos pensam. Eu acho que nós mesmos na Toca, por muitos anos, a gente levou muito em consideração a pobreza exterior. E, irmão, vou falar a verdade, não adianta nada você ser pobre e ter um coração orgulhoso. Viu? Então, eu acho que o que Jesus vem deixar como pobreza evangélica, apesar dele ter falado que dos pobres é o reino dos céus, ter acolhido os pobres, eu acho que a pobreza dele no Santíssimo Sacramento é a melhor forma de a gente viver uma pobreza evangélica. Imitar Jesus, né? Por exemplo, se você me ofende, eu conseguir elaborar isso interiormente e não pagar o mal com o mal, para mim isso é pobreza evangélica, que é o que Jesus faz. Porque Jesus hoje ele sofre ultrajes, sacrilégios. Vira e mexe nós vemos pessoas arrombando sacrários, jogando Jesus no chão, e ele poderia acabar logo com isso, mas ele permite, irmão. Porque ele é pobre. Então eu acho que se tem uma pobreza do evangelho que eu sinto que está muito viva nos tempos de hoje, e aí você liga a televisão, você vê o Frei Gilson com o Santíssimo Sacramento, as irmãs aqui, né, da Kelly Patrícia, todas. Hoje as pessoas adoram. Hoje mesmo eu estava lá, Caninha, estava o Santíssimo Sacramento no estúdio, no altar, lindo assim, e a gente adorando Jesus. Então hoje é muito fácil a gente se aproximar de Jesus para adorar. Mas não pode esquecer que adorar significa viver a pobreza dele, imitar ele. Eu tenho que adorar e ver nele um reflexo. Eu tenho que me transformar num reflexo do Santíssimo Sacramento. E aí, se eu penso no reflexo do Santíssimo Sacramento, eu estou falando de pobreza. E essa é a nossa grande missão no mundo, transmitir essa pobreza evangélica, que é muito além de eu andar de chinelo, ou usar um hábito que parece um saco, dormir no chão, ou viver da providência. Não, isso daí também faz parte ali de um combo de situações, mas não adianta nada, irmão, se dentro... É uma atitude interior a pobreza, entendeu?
Então, para mim, acho que pobreza evangélica está no mistério eucarístico. Show. Irmão, Show. Sensacional. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, irmão. Trocamos uma ideia. Reginaldo. Ó, filho. Reginaldo. Naldinho. Naldinho Belém. Naldinho em Belém. Da próxima vez que vier a Fortaleza, não esqueça da gente, viu? Opa, Vamos marcar claro. outro. Opa, fechou. Conversar outros assuntos, de É, repente. outros assuntos, exatamente. Tá, claro. Parte 1 foi só sua história, aí a parte 2 a gente fala sobre outras coisas. São Pois Francisco, ó, vou falar sobre São Tem Francisco. muito Não, tema que não falta, né, irmão? Você é formado em teologia? Teologia. Teologia. E tem um livro aí, fala do livro. É, verdade. Deixa eu dar os recados aí, né? Já lá, Os avisos paroquiais. Os avisos. Todo mundo senta. Não, assim, em 2022, que é a experiência que eu vivi, e São Padre Pio, ele é um dos patronos da toca. São Padre Pio, São Francisco, Santa Catarina e São Padre Pio. Fracos, hein? Fraco, só estigmatizados. E aí eu escrevi um livro chamado 40 Dias com o Padre Pio, que é um livro de oração, que eu infelizmente não trouxe para a editora. Vai ficar devendo, hein? Vai ficar devendo, galera. Mas aí, qualquer coisa pode... Pois é, quem tiver interesse, como é que encontra? Entre em contato. Aí tem o Instagram da Toca de Assis, .irmãos. Pronto, vamos deixar aqui. Você tem o seu, né? Tem o meu irmão Belém _. Irmão Belém _. Isso. Atenção, diretor, bota aí na edição. @ irmão Belém _. E o da Toca? Toca de Assis, .irmãos. .irmãos. Isso. É o ramo masculino? Masculino. E aí tem um outro. Tem o das irmãs, que eu não vou saber o @ delas de cabeça agora, mas tem. Mas é só colocar Toca Irmãs. Pronto, aparece lá. Né? Mas aí no nosso você vai encontrar o livro. Tem na bio, tem um link? Tem o link na bio e pode entrar, manda uma mensagem, né? Um direct lá. Tem uma menina que fica lá só respondendo. Joia. E aí é um livro que é um itinerário, como se fosse uma quaresma de São Padre Pio, com as frases dele, reflexões, com orações para cada dia, bem bacana. O título é 40 dias com Padre Pio. E se você adquire esse livro, você ajuda também a nossa obra social, ajuda o nosso trabalho com os pobres, então... Vale a pena. Vale a pena. E também tem o seguinte, agora se vocês têm aí Spotify, essas plataformas digitais de música, YouTube, tem o novo EP da Toca de Assis. Legal. Então músicas novas também que os irmãos gravaram, tá bonito pra caramba, tá bonito mesmo. Com participação do Thiago Brado numa das músicas, entre outras pessoas lá que estão participando. Show. Muito bom. Vale a pena. E aqui em Fortaleza, quem quiser conhecer a Toca de Assis, tem as casas... Avenida, sim, a dos irmãos está na Avenida João Pessoa. João Pessoa. Faz tempo, né? Que é na Faz João tempo, Pessoa. a masculina. Eu fui lá uma vez. 552, Damas, né? Isso, Damas. E as irmãs estão no condomínio, o Céu. O Céu. Então, as irmãs estão bem, hein? Tá no céu. Estão no céu ali, cara. Nós estamos no purgatório ainda. Ali naquela João Pessoa ali é tenso. Os irmãozinhos estão comendo poeira ali. Estamos comendo poeira. Mas as irmãs já chegaram no céu. Mas claro que elas vão chegar, né? Mas aí deve ter um arroba também daqui de Fortaleza, né? Da missão aqui. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que é arroba Toca de Assis Fortaleza. Pronto, enfim, procura aí, a gente vai deixar aqui. O diretor vai procurar, né, diretor? Atenção, hein? Joga aqui na tela, tá bom? Irmão, muito obrigado. Irmão Valeu, Belém. Cavalcante. Esse é seu Neto. nome? É, Cavalcante Neto. Francisco Francisco Cavalcante Francisco das Chagas Cavalcante Neto. Poxa, Eu só não tenho os estigmas. mas como é que o povo te conhece, Cavalcante? Oi? Chico das Chagas. Como é que o povo te conhece? Neto. É Neto? mais a Neto. Eu tô te chamando de Cavalcante o tempo Não, todo. também tem Tava gente lá, que... eu falei, não, Cavalcante. show. É o meu nome também. Mas é Neto que o povo te chama? É digamos, como é? O nome de guerra. Mas fácil, Neto, porque você não falou. Mas ficou curtinho, né? Agora pra acostumar com o Neto, né? Agora você vai ser Cavalcante pra sempre. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Valeu, agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe sua missão. Valeu. Valeu, gente. Então, Pedro, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal, compartilha quem precisa assistir. Até a próxima. Valeu.